Uma reunião de emergência foi convocada pelo presidente francês Emmanuel Macron nesta segunda-feira, depois que surgiu a informação de que líderes europeus não foram convidados para as negociações de paz iniciais na Ucrânia entre os Estados Unidos e a Rússia, e os membros seniores do governo de Donald Trump sinalizaram que o apoio de segurança dos Estados Unidos à Europa seria reduzido. Abertamente, essa decisão dos Estados Unidos não agradou à Europa, que enxerga uma oportunidade da Rússia avançar sobre o continente nos próximos anos, assim como Hitler fez após acordos pela Tchecoslováquia. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou que o fim desta guerra, quando chegar, não pode se tornar meramente uma pausa temporária antes que Putin ataque novamente. Diante disso, de forma inédita na noite de domingo, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou que está pronto e disposto a enviar tropas britânicas para a Ucrânia, a fim de impor qualquer acordo de paz. Segundo jornalistas britânicos, o primeiro-ministro disse que não tomou a decisão de considerar a implantação de militares britânicos em perigo de forma leviana. E é a primeira vez que ele diz explicitamente que está considerando enviar forças de paz britânicas para a Ucrânia. E isso acontece antes de uma reunião de emergência com líderes europeus em Paris, convocada por Macron. Essa decisão do primeiro-ministro britânico de falar abertamente sobre o envio de tropas pressionará os aliados, especialmente uma Alemanha mais relutante em apoiar publicamente a ideia de uma força de manutenção da paz europeia na Ucrânia. O primeiro-ministro também sugeriu que a Grã-Bretanha poderia desempenhar um papel único como uma ponte entre a Europa e os Estados Unidos no processo de paz na Ucrânia. As autoridades de relações exteriores da Rússia e dos Estados Unidos se reunirão na Arábia Saudita também nesta segunda-feira para iniciar as negociações sobre um acordo de paz. A Ucrânia não foi convidada para a mesa de negociações e Keir Starmer alertou contra a exclusão de Kiev nessas negociações, comparando isso à decisão dos Estados Unidos de excluir o governo afegão das negociações sobre a retirada caótica no Afeganistão em 2021, durante o governo de Joe Biden. Keir Starmer declarou, aspas, o Reino Unido está pronto para desempenhar um papel de liderança na aceleração do trabalho em garantias de segurança para a Ucrânia. Isso inclui mais suporte para o exército da Ucrânia, onde o Reino Unido já comprometeu 3 bilhões de libras esterlinas por ano até pelo menos 2030. Fecha aspas. Então, de forma inesperada, Starmer mencionou o envio de exércitos para o flanco leste europeu para promover um reforço na guerra da Ucrânia, dizendo que também significa estar pronto e disposto a contribuir para as garantias de segurança da Ucrânia, colocando nossas próprias tropas no chão, se necessário. Não digo isso de forma leviana. Sinto profundamente a responsabilidade que vem com o potencial de colocar soldados e soldados britânicos em perigo. Desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, os primeiros ministros do Reino Unido se recusaram a considerar publicamente o envio de soldados britânicos ao país. Mas nas últimas semanas, o líder britânico abriu a porta para considerar as propostas de Macron para uma força de manutenção da paz liderada pela Europa na Ucrânia. No ano passado, Macron havia sugerido o envio de tropas na Ucrânia, à medida que Vladimir Putin avançava sobre os territórios ucranianos e um acordo de paz se tornava cada vez mais impossível. Agora a realidade é outra. Os líderes europeus negaram e não confiam nas ideias de Donald Trump. Antes de continuar o vídeo, peço alguns segundos da sua atenção para eu apresentar a minha loja de camisetas umapinca.com/área militar. Aqui você encontra camisetas para todos os gostos do Brasil, dos Estados Unidos, da Ucrânia e até da Rússia. Basta acessar umapinca.com/área militar. A loja é a única forma de manter o meu trabalho, com 3 vídeos diários, análise e notícias para vocês. Isso porque o YouTube restringiu a monetização do canal. A ideia de tropas europeias tem sido cada vez mais discutida, em particular na Europa, depois que ficou claro que Donald Trump
nunca autorizaria as tropas americanas a desempenharem esse papel de força de paz, com as discussões se concentrando em como garantir que a Ucrânia nunca mais seja invadida após qualquer cessar-fogo. Pode-se dizer que a decisão do líder britânico de tornar o envio de tropas público antes da reunião de Paris foi, em particular, resultado das declarações dos Estados Unidos na Conferência de Segurança de Munique no último fim de semana, quando figuras do governo americano deixaram claro que a Europa teria que desempenhar um papel maior em sua própria defesa, e então ela está fazendo isso neste momento. Isso significa que os Estados Unidos não são mais os defensores da Europa, pelo contrário, a Europa pode ter agora a capacidade de fazer isso entre eles, com suas próprias mãos, não necessariamente com um grande contingente de tropas, mas com armas avançadas. Mas se os aliados europeus estariam dispostos a fornecer tropas suficientes para tornar tal força de manutenção da paz eficaz, ainda está para acontecer. Algumas estimativas sugeriram um exército de 100 mil soldados necessários para afastar a agressão da Rússia. Espero que tenham gostado deste vídeo. Você também pode apoiar o meu trabalho se tornando membro por apenas R$ 4,99 para ter acesso a benefícios exclusivos do canal, entre eles assistir a vídeos somente para membros.